Olá, seja muito bem-vindo. Entra no ar mais uma edição do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. Para você que nos acompanha pelo canal 180, seja muito bem-vindo. Ao vivo também através das nossas redes sociais. Inclusive, quero já aproveitar a oportunidade e pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, se tornar também um seguidor da nossa página no Facebook e também no Instagram para acompanhar os bastidores da nossa primeira emissora de televisão da região centro do estado. Está no ar a edição do Ceará em Pauta desta semana, nosso programa de bate-papo político, e não poderia faltar um convidado. Hoje, a gente conversa com o deputado estadual Acrísio Sena, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Queria parabenizar aqui o Sertão TV, né? O programa Ceará em Pauta. Fabiano, muitíssimo obrigado aqui pelo convite e vamos tentar colaborar aí com um pouco desse debate político aí. Esse caldeirão que fervilha no Brasil todo. É verdade. Deputado, eu já recebi, inclusive na semana passada, o professor Luiz Oswaldo, foi um entrevistado recente do Ceará em Pauta, a gente conversou com outras lideranças do partido nesse pós-visita Lula ao estado do Ceará, e eu queria saber do senhor que resultado o Partido dos Trabalhadores tirou depois da visita do ex-presidente aqui no Ceará. Olha, a visita ao Ceará e ao Nordeste, né, podemos dizer, isso é um coroamento da maior liderança política do Brasil. Lula continua sendo essa grande figura carismática e vindo ao Nordeste com um peso e uma herança muito forte das experiências do governo Lula e Dilma no Brasil, principalmente das pautas das políticas públicas positivas. Então, Lula vem ao Ceará absolutamente sem nenhuma disposição em entrar em questões de natureza estadual. Ele vem com uma pauta nacional, óbvio, né? Uma pauta nacional que dialogou do PSOL ao Tasso Gereissati. Lula teve, num primeiro momento, recepcionou os movimentos sociais, tudo, no máximo 100 pessoas, com as devidas regras de respeito, né, e de proteção, ao contrário do presidente da República que vem e faz aglomeração, tudo sem máscara, não dá a mínima importância, né? O Lula fez um movimento inverso, até porque se quisesse sair nas ruas, ia ter milhares seguindo para poder fazer qualquer atividade. Então, fez essa primeira parte com os movimentos sociais, com o movimento cultural, uma coisa muito forte, com as religiões de matriz afro, inclusive muito mal interpretada por segmentos mais conservadores, mas foi uma pauta muito positiva nesse aspecto. E no segundo dia teve a oportunidade de visitar o Porto Pecém com o governador Camilo Santana, uma experiência que foi do governo dele, principalmente a sua expansão. E teve a segunda-feira, o último momento da visita ao Ceará, teve um final de semana em Capuí lá, juntamente com o governador Camilo Santana, uma primeira experiência do PT no estado do Ceará. E aí o Camilo e Lula, né, tiveram algumas agendas. Iniciou o primeiro papo com o Cid, e eu acho, na minha visão, eu não participei, o governador participou, mas eu acredito que tenham selado a parceria PT-PDT para a estratégia estadual. A estratégia estadual. Processo de informação que houve. Essa estratégia estadual, Camilo, senador, fechando com o candidato a governo do PDT, com um perfil de um candidato do PDT mais próximo desses aliados tão importantes para essa disputa do ano que vem, né? Hoje nós temos, podemos dizer, temos dentro do próprio PDT setores mais próximos do Camilo e do próprio Cid, podemos colocar, e tem setores mais próximos do próprio Ciro. E o entendimento que nesse primeiro turno nós vamos ter que trabalhar com dois palanques, um palanque do Lula e o outro do próprio Ciro, um do PDT e outro do PT. Daí esse nome que venha a fazer essa aliança Camilo, senador, e o PDT ter um governador, entenda essa natureza específica do Ceará. Eu acho que esse foi o primeiro papo. É óbvio que é preciso dizer que dentro do PT não há unanimidade com relação a isso, e graças que o PT tem essa pluralidade de ideias, essa vocação democrática, nós temos duas linhas de pensamentos. Tem a linha que defende a manutenção do projeto, que vem desde 2006, com o Cid,
né, nos 8 anos iniciais, depois com Camilo, nesses 8 anos, 2 mandatos, que isso prossiga juntos, nós já tivemos experiência disso, e tem hoje a defensor de teses, principalmente Zé Ayrton e Luiziane, defendendo que o PT tenha candidatura própria, e eu acho que os companheiros estão legítimos na defesa da tese de defender a candidatura própria, embora eu acompanhe, respeitando, eu acompanho a tese junto com o governador Camilo Santana, de Camilo senador e o governo ser do PDT, contanto que tem essa disposição. Esse foi o primeiro debate, né, com o Cid, reunião com o Cid, Camilo, Lula. Dessa forma, o PT sairia numa vice, deputado? Não, dessa forma o Senado, né, porque só temos... E no caso da composição para o governo do Estado? PDT? Não, nesse caso não, teria que ter um outro aliado, né, porque é o seguinte, são três cargos majoritários, o governador, o vice e o senador. Não dá para o PT... Que será uma vaga para o Senado? Uma vaga nossa seria o senador Camilo, a prioridade nossa é o Camilo senador, né? Embora tem 2 teses, Camilo senador é consenso, é ponto pacífico no PT, todo mundo defende Camilo tanto senador. Tanto uma ala como outra. Tudo, Camilo é unanimidade como senador, porém nós temos 2 teses, uma que mesmo Camilo sendo senador, que tenha governo, uma chapa pura, PT, e a outra numa chapa de aliança com o PDT. A outra tem os outros grupos, né? Tem Domingos Filho, tem Zezinho Albuquerque, tem Acilon Gonçalves, então tem uma série de grupos. Então, a primeira conversa foi com o Cid, né? A segunda foi com Tasso Gereissati. A segunda conversa com Tasso Gereissati, ela girou no plano estritamente nacional, principalmente com as questões fundamentais que nós estamos presenciando, os constantes desrespeitos à Constituição Federal, a negação da democracia, a negação da ciência. Então foi um papo muito mais de defesa das instituições, da democracia, né? Foi muito mais focada nisso o debate com o Tasso, né? O senador Tasso Gereissati, de juntar uma ampla frente nacional em defesa da democracia, em defesa da Constituição, em defesa das instituições, que isso é tudo negado pelo governo federal. Então, isso para nós, né, essa ampla frente, dentro de governos de natureza totalitária, são importantíssimos que a gente tenha esse espectro mais amplo envolvendo todo esse conjunto. E para nós o PSDB estaria nessa frente ampla em defesa da democracia. Deputado, o senhor sempre foi petista ou esteve em outra sigla? Não, eu fui fundador do PSTU, né? Eu venho do movimento, na verdade eu venho do movimentos sociais. Eu fui na década de 80 bancário, fui diretor do Sindicato dos Bancários, 88, ganhamos o sindicato, na época junto com Nelson Martins, Pimentel, um grupo, eu cito esses nomes porque eram os nomes que depois viraram parlamentares. Isso. E ficaram mais conhecidos. Em 91 eu fui presidente da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, no Ceará. E aí depois de 94, quando eu saí, eu fui para a universidade. Então eu tenho graduação em História e tenho mestrado em Educação. Então, depois que eu saí do movimento sindical, também assessorei muitos sindicatos, Sindicato da Construção Civil, comerciários, sapateiro, metalúrgico, Sindicato dos Fazendários, Pastoral Operária, FETRAES. Então, depois disso nós tivemos 2 experiências, aí eu voltei como gestor na época da Luiziane Lins, em 2005 eu fui secretário da Luiziane, e em 2015 eu fui secretário do Camilo Santana. Mas fui fundador nesse período bem antes. Tive no início da fundação do PT, depois saí, lá em 87, 88, fui para a fundação do PSTU, e depois saí do PSTU e voltei para o PT. Estou desde 2000 no PT. O senhor já teve experiência também de ser vereador, né? Da capital? Vereador, eu tive a oportunidade, 3 vezes vereador de Fortaleza, presidente da Câmara. Então, assim, tem uma bagagem aí que já bebi em várias fontes, né? Do movimento social, na gestão pública, no parlamento e na academia mesmo. Na verdade, eu sou professor,
e tenho muito orgulho de ser professor e temporariamente eu estou agora como deputado estadual, presidente da Comissão de Recursos Hídricos da Assembleia. Então, voltando o papo do Lula, né? Pois é, já ia... Do Lula aqui fazendo essa... Então, assim, depois fez esse papo... Mas só para pontuar a questão do Tasso, por isso que eu lhe perguntei da sua essência. O senhor imaginava que algum dia o senhor vislumbraria o PT se reunindo com o PSDB com vistas numa eleição presidencial? O que é que torna vocês hoje correntes, vamos dizer, próximas? O que é que torna vocês próximos hoje? Olha, eu sigo... Todos contra Bolsonaro? Isso é o Não, eu acho que o que unifica hoje não seria nenhum projeto comum de concepção de gestão para o país. Até porque o que o PT pensa e o PSDB são muito díspares, né? Isso. Podemos assim dizer. Mas do ponto de vista, há uma agressão hoje à Constituição Federal. Há uma agressão aos valores básicos da Constituição de 1988. Eu venho de um movimento que lutei pelas diretas, lutei pela anistia, lutei contra a ditadura militar, lutei pela Constituição, lutei pela liberdade de expressão, pela organização do parlamento e dos sindicatos. Então eu não posso assistir pacificamente a esse processo de destruição de todo esse legado que nós tivemos, né? Hoje o governo Bolsonaro é um governo que luta para destroçar a história democrática desse país, porque um presidente que sente saudade do AI-5, que é a expressão máxima da ditadura militar, dos tempos mais obscuros, mais truculentos, né? Mais violentos contra os direitos humanos, é um absurdo. Então nós não podemos... A aliança que se dá em torno com o PSDB, com o PMDB, com o PDT, PCdoB, com todos esses partidos, é não abrir mão desse legado. Foi muito caro para todos nós, de 64, a ditadura militar, até 78, 80, o processo que começou a fazer a transição para esse regime democrático. Então nós não podemos aceitar um presidente que propor fechar o Supremo Tribunal Federal, desacatar a Suprema Corte, desrespeitar a Constituição Federal, né? Ou seja, um presidente que não quer seguir nenhuma regra, que faz questão de dizer que é mais importante um fuzil do que um saco de feijão. Então, isso é uma coisa totalitária. Eu sou professor de história. Então, esse comportamento totalitário é o que unifica... É o sentimento de preservação do Estado Democrático de Direito é o que unifica. Pelo menos esses grupos, e foi essa a tônica da conversa do Lula com o Tasso Gereissati. Mas o senhor sabe que ainda existem alas do PT que são resistentes a isso, né? Ou não, na opinião do senhor? Não. Acho que no fundo, não, todo mundo... há uma aliança eleitoral com o PSDB, sim. Mas não é uma aliança eleitoral. Não necessariamente o PSDB, mas as outras alas. Não, nós temos alas até mais radicais na aliança com os Ferreira Gomes, imagine com o Tasso Gereissati, né? Tem o Tasso Gereissati, imagine isso. Se tem mais radical contra os Ferreira Gomes, imagine com o Tasso. Então, assim, o que une é isso tudo, né? A gente vê, eu conversava antes, dizendo que a direita sempre existiu no Brasil. Se você pegar desde o período Getúlio, né, sempre teve movimento de direitas, porém que de 64 para cá eles estavam meio que escondidos, retraídos, vergonhados, né? Agora botaram a cara de fora para defender essas pautas absurdas. Essa semana eu vi xingamentos à Lei Maria da Penha, questionando um deputado do PSL, foi dialogar com o marido que quase tirava a vida da Maria da Penha, tá vendo? Então, assim, pautas absurdas, preconceituosas contra a população LGBT, a população negra, né? Pautas conservadoras. Então, isso veio à tona com um movimento que culminou com a eleição do presidente Bolsonaro. Então, isso deu um upgrade, eles perderam a vergonha para defender essas pautas vergonhosas, eu digo de passagem. Porque no mundo todo, se você chegar na Itália, se chegar na Alemanha,
Eles viveram aqueles períodos totalitários com o nazismo e o fascismo, mas eles querem virar essa página. É uma hiperminoria, do mesmo jeito que aqui é uma minoria, não é a maioria. Se você fizer uma consulta, nós temos pesquisas, 70% da população, ela quer viver um Estado democrático de direito, porque a tese deles é muito parecida com a do Talibã, tá vendo? Você pega as posições do Talibã lá no Afeganistão e compare com o bolsonarismo, é muito similar. Diz respeito ao Estado democrático, à liberdade de expressão, as chamadas pautas identitárias, minoritárias. Então eu digo, rapaz, né? A supremacia de uma religião sobre as demais. Então é muito... Uma imposição, né? De uma imposição. Então a pauta com o Tasso foi muito nesse sentido, e que eu concordo, que a gente tenha essa frente ampla contra o totalitarismo, contra o conservadorismo, que hoje quer voltar a roda da história para pior. Nós ainda precisamos... O período mais longo, olha só, da proclamação da República de 1889 aos dias atuais, o período mais longo que nós tivemos de normalidade democrática foi de 85 a 2005, né? A 2000 e período depois o Lula. Os últimos 2 anos e meio é a negação desses 40 anos de história que a gente vinha aperfeiçoando a nossa... do impeachment do Collor, né? Na década de 90. E o golpe da Dilma de 16, né? Teve esses períodos mais isso. Então, eu acho que está na ordem do dia. Os movimentos 7 de setembro são legítimos. Qual é o problema? Agora, você acha que é razoável utilizar o 7 de setembro para botar tanque na rua? Para invadir o Congresso Nacional? Para fechar o Supremo Tribunal Federal, como eles querem? É isso a tese deles. Para ir armados, para empunhar armas. Está entendendo? Por eles fariam isso. Por quê? Porque para eles a democracia não tem valor. Para nós temos. Né? Ontem... E começa a inverter. Eles praticam, defendem e implementam um Estado totalitário, e diz que quem está fazendo o contrário é que é antidemocrático, tá vendo? É essa inversão de valores que a gente vive hoje na nossa sociedade. A gente vive hoje um presidente que é contra a vacina. Você já imaginou isso? O mundo todo, onde tem dado certo é onde o povo está se vacinando. Ou seja, é a recomendação, quem comanda? O presidente da República e o Ministério da Saúde. São os grandes capitaneadores dos processos de imunização no mundo. Aqui é a negação. O Ministério da Saúde e o Presidente da República eram 2 órgãos, 2 instituições, podemos assim dizer, que negavam. Hoje nós temos quase 600 mil mortos porque não foi feito o dever de casa, de ter comprado os diversas propostas de vacinas que foram ser compradas. Aí o presidente estava querendo mudar a bula da cloroquina, né, para dizer que servia para tratamento, enquanto que a ciência no mundo todo provou e mostrou que não tem efeito nenhum, azitromicina, cloroquina. Enquanto se discutiu medicamento, o tempo passando e nada de vacina. E aí negando o uso de máscara, o isolamento social, negando as regras da Organização Mundial de Saúde. Deputado, eu quero que o senhor permaneça essa avaliação da visita do ex-presidente. Quero falar também um pouquinho do senhor, afinal, que traz o senhor aqui ao Sertão Central. Já chamar a atenção, inclusive, da população de Senador Pompeu, que também nos acompanha. O deputado tem informação para lá, inclusive eu vi recentemente uma proposta exatamente dele para tentar incluir a caminhada da seca no roteiro turístico do Estado. Como é que ficou esse projeto? Se já foi aprovado, se não foi, ele atualiza. E com relação também ao tombamento do sítio histórico de Casarões lá do município de Senador Pompeu. Daqui a pouco, no retorno do intervalo comercial, tudo isso e muito mais ainda hoje dentro do Ceará em Pauta. Fique ligado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte telespectador desta TV que é tudo de bom para você, de Quixeramobim para o mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados.
conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho, conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba, conectado com gamers, conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos, conectados com os nerds e com as feministas, conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas, conectado com o mundo, conectado com você. Brisa Nerd. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o deputado estadual Acrisio Sena, que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, depois da visita com o Tasso, o presidente se reuniu com outras lideranças, o senhor faz essa avaliação, já acrescento desde já. Conversa com o Eunice Oliveira do MDB, como foi que ficou, e a avaliação que daqui a pouco também eu lhe pergunto, é que Eunice declara apoio a Lula, porém para governador, um nome aliado ao bolsonarismo. Isso também não causa certa estranheza ou o fato de fechar com Lula já é o suficiente? Olha, o Ceará é um estado absolutamente diferente, podemos dizer. Porque também tem muitas lideranças que se projetaram em nível nacional. Então, nós temos muitos nomes que hoje já se constituem como lideranças nacionais. Então, é muito forte, intenso esse debate aqui no nosso estado. Então, assim, o governador, depois eu vou chegar no início, mas o governador depois teve a oportunidade, dando sequência no hotel, né, nas reuniões, conversou com o PCdoB, conversou com o PSOL e depois fechou conosco do PT. Né, e depois que fechou com o PT, e aí você está vendo o movimento, né? PDT, PSDB, juntou do PSDB ao PSOL dentro desse raio da necessidade da defesa da democracia. Né? Obviamente o Lula raciocina e pensa, ou seja, o nome dele hoje é um nome muito forte para estar no segundo turno. E, com certeza, será um nome que galvanizará essa frente ampla contra o bolsonarismo, eu não tenho dúvida disso. Né? Se nós chegarmos à leitura que nós temos desse atual momento, esses setores do PSOL e PSDB, no segundo turno, eu creio que não ousarão em não marchar com o próprio Lula. Então, acho que o Lula faz um movimento que não estava na bagagem discutir eleições, mas não tem como, né? Via o Ceará não debater isso. O principal nome apontado na pesquisa não tem como sair disso. Não tem como, ele é fustigado, é tensionado a isso. E terminar dessa bateria com esse campo mais à esquerda, podemos assim dizer, PT, PSOL e PCdoB, aí ele foi com Eunice. Eunice, ele tem hoje Eunice, que é ex-ministro de Lula, por sinal. Eunice Oliveira, ex-ministro de Lula. Das comunicações.
tem uma relação de parceria com o governador Camilo Santana, mas deixa claro, topa discutir, daí a importância, você está vendo quando eu falei no início, no primeiro momento da minha fala, desse campo mais próximo ao governador Camilo Santana. E esses nomes nós temos, Isolda, nós temos o Evandro Leitão, pode abrir espaço de diálogo, inclusive com o Eunício, e de nomes mais identificados com Ciro, que aí é ruptura total. Então eu vejo que o movimento do Eunício é de caminhar ao lado do Camilo, tá certo? E do Lula. Nisso aí está pacífico. Como é que a gente vai fazer esse desenho? Como é que a gente vai escolher esse nome? Aí é processo, aí é debate. Mas nós temos que fazer perfil. E para nós do PT, nós precisamos de um perfil, de um nome que venha do PDT, se der certo essa aliança, que nós vamos lutar para que dê certo, pelo menos a tese que eu estou junto com o governador Camilo Santana, se der certo essa aliança, é de um nome com um perfil de conciliação, de um perfil que agregue, aglutine e entenda essa especificidade de ter 2 palanques para o presidente. Porque se não for isso, meu amigo, estoura a relação. Aí eu trazer um nome que tenha uma área e um conflito com o próprio PT, é difícil, né? Difícil. Uma campanha dessa se sustentar. Então, nós não vamos adentrar em nomes, mas um perfil, pelo menos que junte essas diversas pontas, esses diversos grupos específicos, e muitos deles até mesmo sociarenses, para poder fazer essa conformação. E acho que num segundo turno, eu acredito que no segundo turno o Lula, estando nesse segundo turno, é muito difícil, não está, pelo menos até hoje, né? As pesquisas têm mostrado que sim, ele arrastaria o que nós chamamos dessa frente ampla em defesa da democracia. Então, a conversa com o Eunício deixa claro, não tem nenhuma possibilidade de aliança com os Ferreira Gomes, não topa nenhuma aliança com os Ferreira Gomes. Isso inclui, no caso, o candidato ao governo do PDT e não receber seu apoio, por exemplo. Como ele já deixou claro, inclusive em outras participações e entrevistas. Mas pode ter nomes que possa ter menos arranhões, possa trazer distensione. Se distensiona com o PT, pode ter certeza que ajuda a distensionar também com o PMDB. Não tenha dúvida. Então só aposta nisso. Se um nome que vem é um nome que possa dialogar, é um nome que possa interagir com o PT, com a sua especificidade, eu acho que ele pode também avançar. Então, eu acho que o perfil é escolher esse nome. Existem nomes. Nem tudo é prego batido e ponto virado. Não, nem tudo. E como também não está fora de hipótese o PT ter candidato a governo. Não está. O PT tem bons quadros, tem Luiziane, tem Zé Ayrton, tem Guimarães, tem quadros preparadíssimos, se for necessário, também for. Então, eu digo, democraticamente, não é bom para o PT também asfixiar nenhuma tese. Deixa a tese colocar, quem defende aliança defende, quem defende candidatura, nós vamos ter em julho do ano que vem, o período das convenções, para definir isso. Então está muito claro. Eu, volto a dizer, só se beneficia numa racha entre PT e PDT, o campo da direita, o campo conservador, o campo que está hoje identificado com a política do governo federal. Isso se refere a nível de no Estado. No Ceará. A leitura, quando a gente faz uma leitura de manter esse projeto que vem desde 2006, fazer uma continuidade sem continuismo, né? Então acho que seria a perspectiva disso. Ou seja, Camilo foi uma continuidade sem continuismo. Se você pegar a experiência dele hoje de se constituir a maior liderança política do estado do Ceará, se você pegar hoje o governador, quando em 2014 todos imaginavam que o Camilo ia viver à sombra, não ia ter luz própria, né? E pelo contrário, o seu jeito de diálogo, de negociação, de um governo que entende a pauta e a reivindicação dos movimentos sociais, dos servidores públicos, construiu a sua própria liderança, inclusive em nível nacional, com seu formato de enfrentar a pandemia. Então, assim, hoje a maior liderança política no estado do Ceará se chama Camilo Santana. Depois dele é que vem o Lula. Deputado, vocês do PT estão animados com essa movimentação do Lula? Eu lhe pergunto mais para a gente encerrar esse assunto. Ainda há quem especule que a candidatura dele ainda não é algo certo.
que pode surgir aí pelo caminho alguma coisa. Apesar dos pesares, a equipe, o grupo, ele se sente agora renovado? Vocês estão mais felizes diante desses resultados que vocês estão obtendo nas pesquisas? Como é que está de fato o PT internamente? Olha, qual é a leitura? Nós temos hoje uma situação em que, com a anulação dos processos da Lava Jato, ficou muito claro que a Lava Jato era uma grande farsa, certo? Foi uma farsa construída, produziu esse resultado que nós estamos vendo, desastroso na história política e republicana do país. O governo Bolsonaro é um desastre sobre todas as áreas, não tem uma área, se você me mostrar, na saúde, na educação, no meio ambiente, na assistência, é um desastre generalizado. Isso é um ponto de vista nosso, né? Agora, nós estamos otimistas por quê? Porque o povo tem lembrança. O povo teve a capacidade de fazer um paralelo entre os dois governos. E os indicadores são gigantescos, a diferença em todas as áreas. Nós estamos regredindo a situações anteriores ao governo do Lula, tá vendo? De crescimento econômico, do PIB, de política ambiental, de política educacional, de política da saúde. Então é isso que eu estou dizendo. Então o povo está medindo. Rapaz, você sabe o que é voltar o mapa da fome? Nós voltamos o mapa da fome. Isso é uma tristeza, nós vemos os sinais. Aqui em Quixeramobim tem gente pedindo, limpando o vidro e pedindo um trocado. Isso não tinha, isso não foi na época do governo Lula, não teve esse. Então, povo, você já imaginou que com a pandemia, 14, 15 milhões de desempregados, pai de família aí, com a situação da seca, da falta de água, muitas safras foram perdidas, a condição econômica, o povo tem lembrança, a barriga sabe isso, o que é isso. Então o povo faz uma experiência entre os 8 anos de Lula e essa experiência inicial de Bolsonaro, não dá para medir, não tem como, é um negócio. Então qual é a nossa avaliação? É que por dentro dessa memória, que foi muito recente, o governo do Lula, o povo não hesitará em virar essa página da história desses próximos 4 anos. Deputado, daqui a pouco, o que aproxima a crise Sena de senador Pompeu? Já no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos de Quixeramobim e de todo o Sertão Central, porque aqui a Sertão TV é feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. E a gente retorna com o Ceará em Pauta, agradecendo a você pela audiência, desde já também a pessoal que nos acompanha pelas redes sociais.
seguir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar também o nosso Instagram. O Ceará em Pauta segue sendo transmitido toda semana através do nosso canal no YouTube, então é importante que você também possa acompanhar todo o material e produções da Sertão TV no nosso canal. A gente começou como Web TV, deputado, hoje somos canal por assinatura, mas não abandonamos as nossas raízes, né? Então, permanecemos ativos aí nas redes sociais, que eu acho importante, porque promove mais a acessibilidade do conteúdo da emissora, e muita gente que em cidades que ainda não chegou a Brisanet TV possa ter acesso ao conteúdo, como é o caso de Senador Pompeu, que daqui a pouco é para lá que a gente vai. Mas, deputado Acrisio Sena, só rapidinho para conhecer um pouquinho a atuação política, o senhor mantém reduto eleitoral aonde aqui no Estado? Como é que está a sua atuação? E já pode até puxar para Senador Pompeu. O que é que ele liga àquele município hoje? Tá certo. Na verdade, o meu perfil, desde que fui vereador em Fortaleza, eu sempre fui... eu gosto de trabalhar na sua abrangência, na sua totalidade. Então, hoje a minha estratégia é de chegar ao máximo no número de municípios, né? Até com uma atuação, eu tenho uma atuação muito forte, como sou presidente da questão da recursos hídricos, tenho uma atuação muito forte no elemento fundante chamado água, né? E estruturante. E na articulação com os comitês de bacias, eu já no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, num trabalho muito bom de parceria com a COGÉ e a Sohidra, na questão da segurança hídrica do Estado do Ceará. Então, a água tem sido a minha grande bandeira, que eu tenho chegado no Ceará todo. E que nesse período é um dos temas mais discutidos e cobrados. Por exemplo, poços, perfuração de poços, recuperação de açude, instalação de chafariz, a luta por adutoras, enfim, não tem parado. Todo dia, praticamente toda semana nós estamos indo à COGÉ e à Sohidra resolver problema de abastecimento de água. Deixa eu lhe revelar um detalhe dos bastidores. Antes da gente começar a gravar o Ceará em Pauta, o deputado já estava na ligação, né, tentando viabilizar uma perfuração de um poço numa comunidade, na zona rural. Então, assim, não para, né, de fato. Eu pude constatar, eu pude constatar aqui nos bastidores. Nós estávamos, por exemplo, essa semana nós estávamos com o pessoal da Fazenda Uruanã, que passa o Canal do Trabalhador do lado, no ABR, e tem um açude que vem lá de Ocara, daquela região, e discutindo o sistema de abastecimento de água. Já na segunda-feira nós vamos levar o pessoal do Serrote Preto lá no CISAR para discutir. Eles estão pagando e a água não chega na torneira. Então, assim, não para. E poço é todo dia. Tivemos Jati, subimos lá no Quilombo Mulatos, o problema já estava ligando aqui para eu poder ver a instalação do chafariz que a Sohidra tinha prometido. Então a água tem sido um elemento muito forte e o governador não tem medido esforço para poder atender, né? Apuiarés, nós estávamos lá discutindo, já recebi os documentos de Apuiarés, nós fizemos uma reunião também para a limpeza do açude, né? E também poços também para poder instalar. Então tenho feito isso, um trabalho muito forte, muito junto com a COGÉ e a Sohidra, que são dois órgãos da Secretaria de Recursos Hídricos, e com um brilhante trabalho dos comitês de bacias hidrográficas, que é quem gerencia a água, né? Então, assim, aí você me perguntou um pouco. Nessa primeira eleição, eu escolhi muito o litoral leste por conta da pesca e por conta do potencial turístico, que o litoral leste é exatamente que liga ali do Aquiraz ao Icapuí. Aquiraz, Pindoretama, né, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Capuí. Tá entendendo? Então eu fui muito bem votado nessa região. E dela eu transformei também muitas pautas boas, discussão da pesca artesanal, a parte turística, inclusive é um projeto de lei meu, criando a Rota das Falésias, né, como lei de estruturação entre turismo, entre cultura, entre pesca. Então, assim, aquele litoral mas eu sou um cidadão do Ceará. Independente e deputado do Ceará, né? E deputado do Ceará, independente se eu tenho canto que eu não tive nenhum voto e fui bater lá para atender, porque fui chamado. Tive na Serra da Ibiapaba, eu quebro essa lógica de deputado da região. Eu sou deputado do Estado do Ceará. Eu não tenho. A minha região são as 14. Então, assim, eu entro em todas, dialogo todas, compreendo o potencial de cada uma delas, mas eu estou dialogando. Senador Pompeu, Sertão Central, podemos assim pegar, Quixadá,
Banabuiú, Ibaretama, Quixeramobim, Senador Pompeu. Então, assim, uma ligação mais próxima. Eu tenho amigos, tenho vínculos, tive votação também em Senador Pompeu, mas foi através do prefeito Maurição, que, conhecendo a minha história, né, sabe que eu era historiador, gosto desse tema, me procurou e disse: acredito, tem um tema que é a sua cara, os casarões dos ingleses, a política de tombamento dos campos de concentração do Patu, da barragem do Patu, né? Eu disse, foi uma honra, né? Então, quando ele me colocou esse desafio... Que é uma questão que vem há tanto tempo se arrastando. Vem muito tempo. Embora houve o tombamento municipal, mas o estadual estava parado. Aí eu matei no peito, aqui no ditado futebolístico, né? Chamei o Fabiano Piúba, fizemos a primeira reunião. Secretário de Cultura, Fabiano Piúba. E aí nós abrimos o diálogo para retomar a luta pelo tombamento, né, estadual dos campos de concentração ali do Patu. Para quem não conhece essa história, belíssimo, o campo de concentração já teve em Fortaleza, que era a tentativa de conter por dentro da seca de 1877, 1912 e de 32, que o povo viesse para a capital, né, muitos deles saques, e buscar sobreviver. Aí, aonde ele chegava para se deslocar? Era geralmente pela estação de ferro, né, pela via férrea, e aí no entorno dessa via férrea eles criavam os cercamentos, né? E no caso foi muito deles utilizado para mão de obra para construção no início do século XX da barragem do Patu, que foi a vinda dos ingleses, construíram esses casarões, e esses casarões terminaram sendo cantos de enclausuramento dessas pessoas, e morreram. Eu vi no jornal O Povo da época, da estimativa 30, 40, 50 mil pessoas, era muita gente concentradas, morreram de fome, de sede, né? E de doenças, que ele tinha vacinação, era como se fosse um campo de concentração, todo mundo padronizado, cabeça raspada, alimentação paupérrima, tudo vestido de saco. Era essa a condição, tem fotos aí disponíveis para colocar, e preso, não saíam. Tinha fiscalização para não sair. Então, esses campos de concentração, os ingleses, depois que a barragem da seca, depois abandonaram, serviram para fazer essas concentrações, né? Deputado, esse tombamento estadual possibilita o quê? Por exemplo, o governo do estado restaurar esses casarões, tem um maior zelo desse espaço? O tombamento... Primeiro para a preservação, né, claro? A preservação da memória, e para que isso não se repita, né? Porque essa história é uma história que nós estamos preservando os casarões, mas é com o intuito de que esse lado, que não foi nada romântico com a população de Senador Pompeu, nem com Ipu, nem com Crato, nem lá em Fortaleza, que era ali no Otávio Bonfim, no Pirambu, lá em Fortaleza, que não foi nada romântico com essa população, que isso não se repita, né? Então, para preservar a memória e a história do povo também. E por dentro disso, criou-se um outro movimento, que foi com as mortes, né? Com as mortes que aconteceram, foram enterrados em valas comuns, no cemitério ali nas margens do Patu. Cemitério das Almas. Cemitério, aí transformaram a caminhada das almas da barragem do Patu, que depois o padre Albino transformou em caminhada da seca. Batizou em seca. Então, eu fiz esse resgate histórico aqui rapidinho, para a gente mostrar duas coisas. Então, o tombamento é a preservação e o registro da história e da memória, porque o povo tem que ter a sua memória. Essa é a primeira coisa. O segundo momento é que aquilo pode ser um fator indutor do turismo, né? Do turismo, para nós termos do governador, quando o prefeito Maurício falou para o governador Camilo Santana, quem vai lá se encanta. Quando vê a história e vê os casarões, é uma coisa magnífica. Então, quando eu fui em loco, né? E eu disse, nós vamos para frente com o tombamento. E conversei com o secretário Fabiano, que é o secretário de Cultura, ele avalia que até o ano que vem sai o tombamento estadual, porque ele pessoalmente quer. Tem o tombamento dos casarões, e tem a transformação de patrimônio imaterial da caminhada da seca, que é a caminhada das almas da barragem do Patu,
que existe sempre no segundo domingo de novembro. Depois do dia de finados. Então, o pessoal carregando, não é vela, é água, né? Isso por parte da Secult. Não, isso acontece de forma espontânea e com apoio agora. Não, eu digo com relação à questão do tombamento. Todos dois. Isso. E de tornar a caminhada, patrimônio material. Isso por parte da Secult. Aí eu vi que o senhor inclui um projeto na Assembleia. Aí a parte do Acrísio Senna. Isso. São 3 coisas. Primeiro, eu sou hoje, como vice-presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, eu sou o vice-presidente, eu é quem estou à linha de frente, juntamente com o professor Valdeci, é um grande estudioso, é um pesquisador, um gigante, tem essa memória viva, registrada. Eu acho que a maior autoridade que conhece do Ceará, que conhece aquela história dos campos de concentração, é o professor Valdeci, né? Que é inclusive advogado. Valdeci Alves. Valdeci Alves. Professor Valdeci Alves. Então, assim, escritor, ele advogado, né? Sindicato. É fantástico. Então, assim, os dois, o patrimônio imaterial da caminhada da seca e o tombamento, são 2 objetos que caminham juntos na Secretaria de Cultura do Estado. Com o olhar do senhor, claro, né? E um acompanhamento permanente para que isso a gente venha fazer. Aí vieram algumas iniciativas do nosso mandato. O primeiro, recuperar o principal casarão, que é o casarão da inspetoria, que é aquele que fica na parte mais alta. Era de lá de cima que os inspetores observavam todo o movimento, né? Então, eu já disponibilizei uma emenda parlamentar de 200 mil para a gente começar recuperando o telhado e ver o que pode avançar. É a primeira parte, né? Já fiz essa primeira sinalização. E inseri no roteiro turístico, cultural, certo? Histórico e religioso do estado do Ceará, nesse calendário, eu inseri a Caminhada da Seca. Esse foi o primeiro, é uma iniciativa, está tramitando, Acrísio Senna. Então, para entrar no roteiro turístico do Ceará, a Caminhada da Seca. Caminhada da Seca. Turístico e religioso. Certo. Caminhada da Seca. Ou a Caminhada das Almas da Barragem do Patu, né? Mentiqueira, que é o original. E também, como eu sou do meio ambiente, quando eu fui lá, aquelas são as terras doadas pelo Denox, né? Daquela era uma região do Denox. Na época ainda era Infox, depois passou para Denox. Então, assim, quando eu fui lá, eu vi que tem uma riqueza muito grande da fauna e da flora. E aí eu conversei com meu amigo, o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, e com o prefeito Maurício. Rapaz, vamos, isso agrega valor à política de tombamento. Criar a unidade de conservação ambiental do sítio do Patu. Por quê? Para a gente preservar os animais silvestres, as árvores nativas. E isso agrega, para não descaracterizar os casarões. Os casarões estão dentro do semiárido, dentro de uma floresta nativa. Está lá a riqueza de árvores, né, e de animais que tem lá naquela região lá do Patu. Essa é uma outra iniciativa minha, a unidade de conservação e a inserção no roteiro. E aí, não parando por aí, eu tive uma conversa com o professor Valdeci, e aí o Valdeci me fustigou a gente fazer agora em novembro um encontro de todas as cidades que tiveram campo de concentração. Eu achei genial, eu disse, pronto, já entrei com o pedido de uma audiência pública, trazendo o pessoal do Buriti, lá do Crato, trazendo lá de Cariús, trazendo de Ipu, trazendo de Fortaleza e trazendo de Senador Pompeu, porque Senador Pompeu foi o único que deixou ainda. Os outros eram cerca, eram feitos de taipa, não sei o quê, e quando terminava o campo, destroçava tudo. Esse não. O campo, como os ingleses foram embora, os casarões ficaram. Ficou a história lá para ser preservada. Então, o único que restou com vestígios materiais, porque ainda tem a história oral que nós podemos recuperar dos outros campos de concentração. Aí o que eu fiz? Entrei com essa audiência pública, chamando essas cidades para a gente criar um memorial, né? Memorial às vítimas dos campos de concentração. Para quê? Para que essa história também não se perca, mesmo que a gente não tenha casarão lá em Cariús ou lá no Crato, mas nós vamos ter um memorial das vítimas dos campos de concentração da seca no Ceará. Então, a gente está indo, e essa minha viagem
que agora do aniversário do dia 3, né, de senador Pompeu, que completou 125 anos, eu vou para fazer um pouco desse registro, dessa memória e também reencontrar amigos, porque eu tenho amigos, né, desde quando era bancário, tenho amigos em senador Pompeu, desde a década de 80, então vou reencontrar amigos e vou também me encontrar com o prefeito Maurício, né? Então nós vamos ter esse momento todo aí, alusivo às comemorações dos 125 anos do Arraial de Humaitá, nome indígena, que leva o nome de agora senador Pompeu. Eu deixaria como historiador de Humaitá, era muito mais digno com a história do povo de senador Pompeu do que senador Pompeu. Deputado, a gente vai fazer o último intervalo comercial e eu queria saber de 2022 seu futuro político. Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o deputado Acrisio Sena. Deputado, 2022 está aí batendo a porta, eu lhe pergunto, qual o seu futuro político? Primeiro eu vou ter a felicidade em 2022 de estar junto, na mesma caminhada, com as duas figuras políticas de maiores expressões no estado de Ceará. Primeiro Camilo Santana, depois Lula. Então nós temos os dois maiores líderes políticos de projeção e de referência no estado de Ceará,
começando por ordem de pesquisas que nós temos, Camilo e depois Lula. Então vamos estar juntos. E vou pedir mais uma vez a chance ao povo cearense. Acho que tenho feito, mesmo por dentro da pandemia, que nós tivemos um processo muito de recrudescimento desde o dia 19 de março de 2020, que nós ainda estamos enfrentando esse processo da pandemia, não terminou ainda, portanto é importante o uso de máscara, é importante o processo de vacinação, é importante as regras que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Eu sei que o povo gosta de um forrozinho, eu sei que o povo gosta de uma seresta, de se divertir, mas não tem problema, dá para você compatibilizar as duas coisas, respeitando as regras sanitárias e também fazer a diversão mínima, que eu também, todo mundo é filho de Deus. E eu vou, de novo, colocar meu nome para a população do estado de Ceará analisar o meu trabalho. Eu tenho trabalhado muito desde 19, desde o primeiro mandato de deputado estadual, e graças a Deus com uma atuação muito forte, com projetos bons na Assembleia, com pautas de interesse da população, como essa das águas, da questão dos limites territoriais, da luta da proteção animal. Enfim, sou educador, sou professor também, então tenho trabalhado nisso e vou para a reeleição de deputado estadual, juntamente com Lula, com Camilo. Nós estamos lutando para constituir uma boa bancada. O PT vai crescer, né? O PT vai ter nós temos 4 deputados estaduais atuantes, de referência, Humano, Moisés e Fernando Santana, cada qual, Fernando muito mais lá para aquela região do Cariri, o Humano mais identificado com o povo do MST, o Moisés com o pessoal da FETRA-S, e eu, esse geralzão assim. Nós vamos ter uma boa chapa de estadual e nós vamos crescer. Possibilidade de novos nomes, deputado? Novos nomes, nós estamos fortalecidos por colegas que foram vereadores, o Guilherme Sampaio, a Larissa Gaspar, são companheiros que são vereadores, vão para a estadual. O vereador do Crato, o Lobo, Pedro Lobo, né? Então assim, alguns vice-prefeito, ex-prefeito. Então a chapa nossa está muito bem representativa. Nós não vou declinar de quantidade, mas nós vamos passar dos quatro que nós temos, vamos crescer. E vamos crescer porque nós temos certeza que a legenda do 13 do PT, com Lula e Camilo, ela vai dar um impulso muito grande. E nós vamos poder fazer esse debate muito qualificado. Nós temos o que mostrar com os governos do Lula e nós temos o que mostrar com o governo do Camilo. Então, assim, o PT vai coordenar esse processo no estado de Ceará, mostrando que os seus quadros políticos, como Lula e Camilo, que são grandes referências, sem desconhecer outros líderes que nós temos no estado de Ceará, Cid, né? É um grande líder também. Então, assim, sem desconhecer essa realidade, mas o PT vai estar num momento bem melhor do que as 2 últimas eleições que nós vivemos depois, como eu disse, depois que a farsa da Lava Jato, né, e toda a conduta política que Moro capitaneou esse processo, isso veio à tona, foi desmascarada essa farsa, as coisas ficaram. Então está anulado todos os processos do Lula, o Lula está livre para poder disputar, o Supremo Tribunal Federal é quem dá a certeza que esses processos foram nulos. Então eu creio que o PT vive um momento de erguimento político novamente. Um deputado me dizia que pode ser uma segunda chance da população para o PT governar de novo o país. Deputado, para a gente encerrar, a pergunta que eu costumo fazer a todos os entrevistados aqui do programa, e agora a população do estado, o que é que os cearenses podem esperar do deputado estadual Acrisio Sena nesse seu mandato e também de seu futuro? Eu diria que a população vai continuar tendo um deputado atuante que luta pela questão da água no Ceará, um deputado atuante que tem projetos, né? Projeto da apicultura, projeto dos guias de turismo, projeto de turismo, então projeto que enfrenta o debate sobre limites territoriais, inclusive do Ceará e do Piauí. Então, com bons projetos, iniciativas de discussões importantes. Agora terminamos a apicultura, está entrando na cultura do algodão, discutindo transporte lá do maciço do Baturité. Então, um mandato a serviço da luta do povo simples e trabalhador. Então,
portas abertas, ligação direta via WhatsApp, com muito diálogo, com presença, né? E eu gosto muito de brincar, assim, às vezes eu chego eu gosto de contar uma piadazinha, vou até finalizar aqui, pedir licença. Pois não. Aqui eu chego, eu conto muito isso, assim, a gente indo para Canidé, nós paramos ali para comer uns ovozinhos de galinha, aí tinha uns 10 ovos, nós escolhemos, e a senhora, e aí, quanto é esses ovos? Ela, R$100. Aí o povo, R$100? 10 ovos? R$10 um ovo de galinha? Aí eu disse, minha senhora, vem cá, é difícil galinha por aqui? Eu disse, não, meu filho, é fácil. Difícil aqui é deputado. Então, eu digo muito isso. Então, eu sou um deputado que desde que nós iniciamos em 2019, a minha agenda é uma só. Segunda, terça e quarta eu fico em Fortaleza, região metropolitana. Quinta é dia de sessão e sexta e sábado nós estamos no interior. Tá certo? Então, passando por Quixeramobim, passando por Senador Pompeu, depois seguindo para Ibaretama. Aí no seguinte, toda sexta e sábado eu estou numa cidade do interior. Então, ouvindo o povo, colocando o mandato aberto, para que o povo possa enxergar no nosso mandato, né, um momento para poder ser a voz dele no parlamento e nas suas reivindicações junto ao governo do estado. Deputado, muito obrigado. Eu quero só fazer um registro. Geralmente quando a gente agenda a entrevista, via assessoria. E o deputado da crise foi direto no celular dele. Né? É isso que eu estou dizendo. Então, assim, quando me passaram seu contato, eu disse, rapaz, será que ele vai me atender? Será que ele vai responder a mensagem? E com certeza retornou. Eu liguei a primeira vez, não deu certo, mas logo em seguida ele já me ligou. E assim, isso mostra essa proximidade. São difíceis os políticos que costumam ter esse contato direto. Geralmente é uma segunda pessoa, uma terceira pessoa para cuidar de um assunto. Deixa eu só te dizer, eu entrego o cartão, né? Só isso é meu zap, você fala comigo. Aí quando falam comigo no zap, quem está falando é o assessor, disse, não, sou o deputado. É mesmo, deputado? Pronto. Sou eu mesmo, então. E aí, inclusive eu sempre coloco o zap nosso, sempre é de domínio público, eu entrego, né? Aí, o pessoal que vai nos acompanhar aqui pelo Ceará em Pauta, né? Sertão TV. Então anota meu zap também, se quiser falar comigo, é 85, que é lá de Fortaleza, 9240 3023. Então esse é meu zap, você fala comigo. E se quiser trazer alguma pauta que eu possa levar para a Assembleia ou para o Governo do Estado, eu estou à disposição. E eu agradeço o povo cearense por ter me dado a oportunidade de 3 mandatos de vereador, agora ser deputado estadual. Muito obrigado, deputado. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você também pela audiência. Todos uma excelente semana e até a próxima com mais uma edição do nosso programa.